Pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aula que a gente vai gravar ao longo desses dias é para tentar orientar vocês no estudo da aula que foi lançada ou inserida no sistema, tá? Então, eu vou pontuar as partes mais importantes da aula para vocês conseguirem estudar, na casa de vocês, já que as nossas aulas estão temporariamente suspensas, tá? Semana passada nós vimos o conteúdo sobre a evolução química, da célula, como uma célula simples, uma célula procariota, que fomos indivíduos simples, evoluiu para uma célula um pouco mais complexa, também denominada de eucariota. Agora a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos a respeito dessas células, tá? E tentar entender um pouco como que funciona as organelas que estão contidas dentro dessas células. Aí a gente começa vendo aqui, a parte de divisão. Como a gente já sabe, nós temos dois tipos de células, as procariontes, e as eucariontes. Então, são indivíduos que apresentam células procariontes e indivíduos que apresentam, ou seres vivos que apresentam as células eucariontes. Tá? O grupo dos indivíduos procariontes, são quem? Bom, vocês já sabem, não é novidade, certo? Os procariontes são aqueles seres vivos mais simples que a gente tem na nossa Terra, que são representados pelas bactérias, tá? Então, as bactérias são seres que apresentam a célula procariota. Então, aí a gente vai vendo as características, um pouco mais aprofundada dessas células. A bactéria apresenta, no seu interior, o citoplasma, um material genético disperso nesse citoplasma, assim como uma membrana externa que reveste essa bactéria, e aparece aqui também uma parte, dessa célula que é chamada de parede celular. Vocês já viram também um pouco sobre essa parede celular, das bactérias em uma outra disciplina. Só que aqui a gente vai estudar como um todo, sendo parte, dessa célula procariota, tá? Aí aparece aqui as organelas que a gente ainda não conversou, que são os ribossomos, tá? Então, os ribossomos são organelas presentes nessas células procariotas que são responsáveis pela síntese proteica, tá? Então, essa célula procariota apresenta citoplasma, material genético disperso, membrana plasmática, parede celular, e algumas bactérias podem apresentar também cápsula. Essa cápsula externa aqui, tá bom? Esses pelinhos, também chamado de pile ou fímbrias, também estão presentes, relacionando com essa cápsula externa, tá? Mas não são todas as bactérias que apresentam, algumas sim. Além disso, gente, é importante ressaltar que a célula apresenta também um material genético um pouco mais separado do material genético que é condensado. Esse material genético menor e fica um pouco mais separado do material genético, vamos dizer assim, principal da célula, ele é denominado de plasmídio. O plasmídio, então, é um material genético que tem dentro dessa célula procariota, mas é um material genético menorzinho. E esse plasmídio, ele tem uma importância muito grande dentro da biologia genética, tá? Pois a gente sabe que ele contém informações genéticas, que podem fazer com que essa bactéria aqui torne-se uma espécie, assim, às vezes diferente de outra. Ou esse material genético, ele também pode ser combinado entre as bactérias, tornando essas bactérias
bactérias às vezes resistentes a medicações, a antibióticos e tudo mais. Então vamos passando para a aula, tá tudo bem explicadinho do jeito que eu falei. Atenção para a constituição da parede, né, celular da bactéria. Lembrar aqui do conceito da camada de peptidoglicanos. Vocês também já aprenderam esse conceito, tá? Mais pra frente a gente tem aqui uma imagem do livro de vocês que representa aqui a bactéria Escherichia coli, uma bactéria, né, mostrando aqui então a sua célula procariota com essas constituições todas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Material genético, né? Esse material genético separado, que ele pode ser chamado de nucleóide, mas ele também é conhecido como plasmídio. A gente tem a membrana interna, aí a gente tem a parede celular de peptidoglicano. Como essa bactéria é uma bactéria também já gram-negativa, ela apresenta uma membrana externa e uma interna. Todos esses conceitos já passados para vocês, tá? Mas o que é importante a gente priorizar e entender é que é basicamente uma célula simples, não tem muitas organelas dentro delas. Apresenta aqui, que eu esqueci de mencionar, que está bem representado durante a aula, é uma outra característica que é o mesossomo. O mesossomo é essa invaginação da membrana para o interior do citoplasma da bactéria, tá? Então, o mesossomo também está presente dentro dessa célula procariota e representa um constituinte intracelular dessa célula procariota, que aqui é representada pela bactéria, tá bom? Aí tem os probleminhas aqui para vocês pensarem, basicamente falando em relação à parede celular da bactéria, resistência à medicação, a antibióticos. A gente entra um pouco aqui na parte de reprodução celular dessa célula procariota, que basicamente se reproduz por reprodução assexuada ou sexuada. Aí assexuada a gente tem 3 tipos, tá? Tudo bem explicado aqui em ilustrações e imagens para vocês. Vamos rever cada conceito desse e estudar, tá bom? O metabolismo energético, como nós vimos em toda a parte de evolução, né, as bactérias, elas podem ser, na sua maioria, elas são, né, heterotróficas, ou seja, elas são dependentes, né, de fonte externa de alimento para sobreviver, mas algumas elas podem o quê? Fazer fotossíntese. Então, elas são bactérias autotróficas. Então, isso aqui está relacionado com o seu metabolismo energético, tá? Representando aqui a última imagem dessa célula procariota, com todos esses constituintes aqui, que não são muitos, que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso aqui para a gente entender como que é a célula procariota. Na verdade, como eu já falei para vocês, a célula procariota é o próprio indivíduo, né? É o próprio ser vivo. Ele é formado por essa célula, né? Uma única célula, e essa célula apresenta poucas organelas no seu interior, sendo considerada uma célula simples. Os indivíduos eucariontes, né? Ou que apresenta a célula eucariota, apresenta então um núcleo verdadeiro, individualizado, né? Ele é delimitado por um envoltório nuclear, uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, tá? E diversas outras organelas complexas que desempenham, que realizam funções diversas dentro desses seres vivos. Funções essas importantes e vitais, tá? Que deixa a célula viva. Vamos conhecer então. Essas organelas, então, são descritas aqui nesse slide, tá? As principais organelas, como as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, lisossomos, endossomos e centríolos, assim como a gente tem no seu citoplasma, né, essa região toda do fundo da célula que interliga essas organelas, os grânulos de glicogênio e de lipídios, assim como proteínas também
que fazem parte desse sistema. Então aqui a gente tem uma célula organizada com diversas organelas que são complexas e diferentes, cada uma desempenhando uma função específica. Vamos ler pesquisar sobre o citoplasma dessa célula, que é um citoplasma diferente de uma célula procariota, apresentando, contendo aí várias proteínas no seu interior, fazendo com que esse citoplasma seja um pouco mais denso e tome alguma forma. Ele dá forma à estrutura da célula, ele é rico em proteínas. A célula eucariota também apresenta membrana plasmática, mas uma membrana plasmática com uma constituição um pouco mais complexa do que a membrana plasmática numa célula procariota. Vamos entender como que funciona essa membrana plasmática. É uma membrana plasmática com bicamada de fosfolipídios, fosfato e lipídio. Uma parte polar e uma parte apolar. Essa parte polar, mais externa, interage com substâncias hidrofílicas, ou que são ligantes com a água, Essa parte de dentro é considerada não polar ou hidrofóbica, uma parte lipídica, e aqui a gente não tem interação com a água. Além disso, a gente tem nessa membrana várias proteínas e carboidratos. As ligações dessas proteínas com esses carboidratos e os lipídios formam uma rede de ligações de macromoléculas que fazem parte da formação do glicocálice dessa membrana, uma característica específica dessas células eucariontes. E vamos entender bem direitinho o que é esse glicocálice. Quero que vocês leiam os conceitos e entendam o que significa. Mas ele serve como uma função protetora, uma barreira mecânica contra as agressões químicas e físicas. Além disso, funciona como um reconhecimento celular, pois uma célula, quando encontra com um glicocálice de outra célula, ela para de se dividir. Ele orienta essa divisão celular da célula. Quando a gente tem, por exemplo, os tumores, cânceres, a gente pode perder essa estrutura da célula de reconhecimento e essas células começam a crescer de forma desordenada, formando os tumores, tá bom? Então, a importância aí da gente entender sobre o glicocálice. As mitocôndrias, como outras organelas complexas também presentes nessas células, responsáveis pela respiração celular, onde a gente tem a quebra da glicose, a glicólise, ou seja, a quebra da glicose em produção de energia. Essa quebra da glicose acontece aqui no interior da mitocôndria, lembrando que a mitocôndria tem seu DNA próprio e é uma organela que é capaz de se autoduplicar. Tem algumas proteínas e membranas e ribossomos dentro dessa organela que também tem que ser estudada com bastante atenção, tá bom? Vamos mais para frente. Aqui temos o retículo endoplasmático. Ele pode ser em dois tipos, ou rugoso ou granular. Vai depender então da sua estrutura. Então, esse rugoso quer dizer que ele tem ribossomos aderidos a esse retículo endoplasmático. Essa organela que é formada assim por essas vesículas, tá? Responsável aí pelo armazenamento e síntese de proteína. Já o liso, ele não tem esses ribossomos aderidos, então ele tem uma função também de armazenamento e de formação de ligações de lipídios, formando até aquela camada lá da membrana da célula de fosfolipídios, tá? Então, uma importante função dentro da célula. O complexo de Golgi também são vesículas, tá vendo? Então, tem toda a explicação do que é esse complexo de Golgi aqui e mostrando a imagem real do que seria esse complexo. Vamos ver aqui as funções, tentar entender o que ele significa na célula, tá? Mas ele funciona basicamente como um centro de distribuição e marcação das proteínas que são sintetizadas no interior do retículo endoplasmático. Aqui as proteínas vão ser direcionadas para os locais que elas têm que ficar ou elas têm que atuar, tá bom? Então ele funciona então com essa rede de distribuição. Endossomos são aquelas partículas que são endereçadas dentro das células, estão endocitadas dentro da célula.
né? Então, essas partículas todas que já têm esse endereçamento, elas são consideradas como endossomos, né? Então, elas são formadas por meio dessa fusão, essas vesículas que estão provenientes de estruturas como vindo da membrana plasmática, do aparelho de Golgi e até mesmo dos lisossomos, que são essas outras organelas aqui. Então, os lisossomos são organelas, né, que produzem no seu interior substâncias, né, partículas ácidas, e têm a capacidade de digerir enzimas ou proteínas, complexos de dentro da célula. Então, ele tem essa função de digestão super importante, participando aí dos processos, né, de apoptose celular, de fagocitose, pinacitose. Os centríolos são outras organelas que vão ajudar, né, no processo de divisão celular. Eles vão guiar as células nesse processo de produção de novas células. Quando a gente tem a união de mais de um centríolo, a gente tem a formação de um centrosoma, como está escrito aqui, que é a formação desses dois centríolos, tá? No momento da divisão, eles se separam e orientam as organelas no interior da célula para que essa divisão ocorra de forma devida. Aí no final, gente, temos uma comparação aqui, tá? De uma célula animal e de uma célula vegetal. Então vamos prestar atenção nas diferenças dessas células, mas ambas são células o quê? Eucariotas, com todas essas organelas presentes que a gente acabou de somente citar aqui para vocês, que vocês vão revisar item a item, tá? Aqui, lembrando que na célula vegetal nós temos a diferença, né, que é a parede celular, assim como a gente tem uma parede celular nos procariotas, nos eucariotas vegetais, nas células vegetais, a gente também tem parede celular, tá? Mas essa parede celular ela é diferente de uma parede celular de uma célula procariota, sendo que essa parede celular é uma parede celular bem rígida que contorna toda essa célula. Aqui dentro a gente encontra a membrana, tá? Mas é uma parede celular bem diferente. Lembrar que também nós temos os cloroplastos, né, que estão presentes dentro das células vegetais e eles realizam a fotossíntese, e isso a gente não tem na célula animal, somente na célula vegetal. Na célula animal a gente tem o que? Somente as mitocôndrias, para que essa mitocôndria realize o processo bioquímico de obtenção de energia. Aqui eles têm, os vegetais têm os cloroplastos também, tá bom? É isso, gente. Aqui agora tem os exercícios, né? Bom, esse primeiro exercício era para vocês desenharem de forma esquemática e colorida as diferenças das células, desenhando e apontando as organelas, mas isso a gente vai tentar fazer em sala de aula, então não precisam de fazer, porque isso vai ser enviado online. Então, vocês têm que responder as questões deste questionário aqui, que está presente também no livro de vocês, tá? Então, é para responder e enviar por e-mail até, no máximo, né, sexta-feira, tá bom? No mais é isso, estou à disposição para dúvidas e também, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem comunicar ao representante de turma e a gente vai tentando manter esse contato de forma online. Bons estudos para vocês e dúvidas, mandem por e-mail. Abraço a todos.